Oi, gente! Boa tarde, meus amores. Tudo bem? Tudo bem com todo mundo? Vamos já começar a nossa live de hoje? Hoje eu tenho a honra, a felicidade de receber o professor de finanças, Mário Enio, um profissional assim espetacular, que vai surpreender muito vocês com um tema que vocês talvez nunca tenham ouvido. E assim, acredito que vocês vão gostar muito. Eu gostaria só de pedir para quem já está aqui comigo começar a enviar esse aviãozinho aí, convidando as pessoas, enquanto eu vou fixar aqui o tema da nossa live de hoje, tá? Aqui com Mário Enio. Esse menino é show. Show, show, show. Vamos lá. Pronto. Vou publicar e vou fixar já para poder todo mundo que entrar ter acesso. Pois muito bem. Vamos lá. Ele já. Cadê o povo? Cadê o povo? Vamos chegando, meu povo. Vamos chegando. Pronto. Ele já está aqui comigo. Já vou mandar para algumas pessoas aqui agora. Oh, que coisa boa ter você por aqui, viu? Tô mandando Que um aviãozinho aqui maravilha. para algumas pessoas. Oi, Yuri. Obrigada, meu amor, por estar aqui. Você já conhece Mário Enio, Yuri? Você vai Yuri, amar, viu? bem-vindo. Yuri Caires. Bem-vindo. Vamos conversar hoje sobre finanças. Olha, eu Isso, autorizo, deixa eu deixar isso, deixa, ô Val, deixa por favor. eu falar uma coisa logo. Eu lhe autorizo a deixar essa live gravada no seu canal. Oba! Uau, uau, uau! Eu já dou logo autorização online para não ter esse negócio de direito autoral. Ah, que bom, obrigado, meu amor. Você é um amor. Eu queria pedir para quem já está aqui comigo, por gentileza, envie esse aviãozinho aí para pelo menos 3 pessoas. Enio tem tanta coisa interessante para falar e não é justo que a gente esteja numa sala tão reservada. Acho que vale muito a pena a Aqui gente o avião. mandar aí. Não conheço, será um prazer hoje aqui. Aí você vai amar, Yuri, eu tenho certeza. Deixa eu convidar Perfeito. uma galera aqui. Deixa eu Tem um convidar uma coraçãozinho aqui galera. do lado também, ó, gente. Se vocês forem clicando no coração, o Instagram entrega mais essa live para as pessoas. Para as pessoas, Uau! para os meus seguidores e para os seguidores de Val. Para vocês, para Ah, nós. legal! Qual é? Qual é? Aperta no aviãozinho? Tem o coraçãozinho aqui, aparece só para eles, para a gente não. Ah, Para as pessoas tá. que estão assistindo. Tem um coração do lado de cá, é o primeiro ícone, que aí as pessoas vão. O Instagram vai notificando as pessoas que a gente está online. Ah, legal. Ô, gente, então você que está aí agora, por favor, faz isso. O que Enio vai tratar aqui hoje é de suma importância, de necessidade primária para a gente. Obrigada a todo mundo que está entrando aí. Um prazer muito grande ter vocês aqui. Enio é um profissional assim de muito, que eu admiro muito, de muito respeito, né? E que tem tratado de um tema que muitas das vezes a gente deixa passar despercebido. E que esse olhar dele, técnico e aprofundado, vai nos validar e nos ajudar muito a tomar uma postura diferenciada daqui para frente. Eu tenho certeza que a partir dessa live, certamente a sua postura diante das suas finanças vai mudar, tá? Eu não quero Perfeito. muito enviar para alguns amigos. Yuri, você é um amor, muito obrigada. É que eu acho que é tão relevante, tão importante tudo que ele tem para dizer, que não vale a pena a gente ficar numa sala tão reservada, tão restrita, né? E quando a gente se abre para ajudar outras pessoas, certamente a gente está conquistando outras coisas também, né? Buscando para a gente também aquilo que a gente está doando, né? Que é o bem. Enio, vamos começar você se apresentando para o público, por favor? Perfeito. Perfeito. Você se apresenta também porque tem gente minha aqui, viu? Ah, é? Ai, gente, então me desculpa. Quem é a galera de Enio aí? Deixa eu te falar. Eu sou Valderez Loyola. Eu sou educadora, neuroeducadora, e estou, nesse tempo de quarentena, trabalhando, nesse tempo de isolamento social, trabalhando com uma série de lives que se chama Reflexões Cotidianas em Tempos de Incerteza. Falar desse tempo de incerteza que virou até moda, né? A gente fala disso e virou até palavras comum. Ela virou do coloquial agora. Mas a minha ideia inicial foi trazer temas do dia a dia, do convívio e do cotidiano da sociedade. E aí eu, como neuroeducadora, trato de vários assuntos, mas aqui convidando o Enio para uma área que eu não domino, que eu não conheço, que também preciso da instrução, assim como ele vai passar para a gente. Então, Enio, beijo, muito obrigada por aceitar esse convite. E assim, o público agora é todo seu. Gente, boa tarde, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas.
Val, muito obrigado pelo convite. Imagina. A gente se conheceu de uma forma tão legal, que foi a gente participou de um curso juntos, e aí eu fiz uma postagem, você falou comigo, eu falei com você, e aí foi Facebook, foi o Instagram, foi o WhatsApp, enfim. A gente fez uma ligação, foi maravilhoso, a energia foi ótima, a sincronicidade, as coisas foram acontecendo, as falas foram Exatamente. se juntando. Então, eu acho que isso é importante a gente falar para as pessoas que a gente tem uma afinidade energética muito interessante. Para a gente estar aqui nesse momento, não é por qualquer coisa, né? Não é só pelo tema, mas sim pelas pessoas que somos e pelas coisas que acreditamos. Meu nome é Mário Enio, eu sou professor de finanças e agora me intitulo de Finanças Emocionais, porque é o tema que eu tenho me dedicado nos últimos tempos. Eu fiz faculdade de administração, né? E fiz pós-graduação em finanças. E quando eu estava no mestrado, lá na Federal, que eu não concluí, mas quando eu estava com o meu orientador, eu tinha... É sempre assim, quando a gente vai prestar um mestrado, a gente sempre escolhe um tema e aí manda um projeto e esse projeto é aprovado. E você chega lá muito feliz, achando que o orientador adorou o seu projeto. E não é. Sim. Ele vai mudar absolutamente tudo. Então, o meu orientador mudou absolutamente tudo. Que eu falei assim, olha, é melhor a gente mudar o tema logo, porque se você não gostou de nada, é melhor a gente mudar logo o tema. E aí a gente mudou o tema, e aí ele falou, vá pensando, e no final de semana me veio isso. Que na minha pós-graduação, por exemplo, todos os meus professores eram doutores. Bem rapidinho. E aí, esses doutores, eles não sabiam muito o que fazer com dinheiro, sabe? Os caras que ensinavam finanças. Eu sei. Então, eu pensei, a técnica ela não é suficiente, porque ele é doutorado, né? Ele é doutor, ou doutorando, ou doutor na área que ele está. Então, a técnica não serve por si só. Existem muitos fatores aí por trás que acabam impactando nessas decisões financeiras que as pessoas têm. Então, a partir disso, eu comecei a observar meus professores, meus colegas, e fui revivendo fatos da minha vida, onde identifiquei essas coisas, essas decisões que eu tomava. Então, a partir disso que eu comecei a falar de finanças. E aí eu queria então aproveitar toda essa sua apresentação para te fazer já a primeira pergunta. O que são Perfeito. finanças emocionais? Por que você descreveu Perfeito, dessa forma? Eu perfeito. queria entender sobre sua lógica, sobre o seu ponto de vista. Perfeito. Finanças é como eu falo que eu sou professor. Então, eu não tenho uma frase assim, por exemplo, na internet a gente vê muito, uma frase onde equilibre tal coisa, faça tal coisa de sucesso, riqueza não sei o quê, a fórmula da riqueza. Eu não gosto, eu tenho um pouco de dificuldade com isso, com essa promessa que a gente precisa dar para as pessoas. Eu prefiro me titular como professor, como estudioso da área, como uma pessoa que está estudando, assim como as pessoas que podem também começar a estudar comigo e vivenciar essas coisas. O resultado vai depender muito do que as pessoas têm para oferecer para si mesmo, que são as suas disciplinas, enfim. Que é a sua disciplina, no caso. Finanças emocionais, eu gosto primeiro de dividir em dois blocos, né? A gente primeiro precisa entender o que é finanças. Finanças não é número. Ontem eu tive uma live muito interessante sobre crenças limitantes, e nós temos uma crença limitante que as finanças é matemática. A gente sempre cresceu na escola e sempre ouviu falar, e todas as vezes que a gente chegava na escola, a matemática sempre foi difícil, sempre foi uma matéria difícil. E aí a gente cresceu com isso, e qualquer coisa que nos remeta a número, a gente tem uma certa dificuldade. E como o dinheiro é algo diário, que a gente precisa lidar, a gente tem mais dificuldade ainda. Então, finanças não é número. 1 mais 1 é igual a 2 é matemática, não tem nada a ver com finanças. Uau. Então, vamos primeiro desmistificar e diferenciar matemática de finanças. Em algumas faculdades, no exterior principalmente, não tem mais cursos de finanças. Tem cursos de gestão de dinheiro. Uau!
Por quê? Porque finanças ficou muito atrelado às coisas dos números. Existem técnicas, existem fórmulas, existem números, mas também existem computadores, existem calculadoras, existem planilhas de Excel que fazem tudo isso. Legal, viu? Então, matemática é 1 mais 1 igual a 2. Finanças é o que eu vou fazer com 2. Hum, É a gestão do número, a gestão do dinheiro. Gestão é gerir, né? Gerir é tomar decisões. Tomar decisões é ter escolhas. Então, gestão, finanças, é a tomada de decisões referentes ao dinheiro. muito legal isso aí. E a gente sabe, a princípio, antes de você concluir, a gente sabe a princípio que essa tem sido uma grande deficiência de toda a sociedade por conta daquilo que você falou, né? A gente não é treinado na escola para isso, a gente é treinado a lidar com o dinheiro como número, como você bem colocou. Eu estou fascinada porque você está falando de forma muito didática, muito clara. Enio, eu queria aproveitar e emendar a minha fala numa pergunta, tá? Tá. Quando você tomou a decisão de trabalhar com esse tema, você se valeu da necessidade das pessoas ou da sua necessidade? Perfeito. Deixa eu só concluir o meu raciocínio anterior. Então, finanças é a gestão do dinheiro, é a tomada de decisões referente ao dinheiro. E emoção são processos que acontecem no nosso corpo que são altamente inconscientes. A maioria das pessoas acha que estar emocionado é estar com raiva, é estar nervoso, é estar alegre. Isso não é uma emoção. Isso é um sentimento. A emoção são os processos que o cérebro manda para o nosso corpo. São neurotransmissores que são acionados todas as vezes que nós temos um pensamento, uma ideia ou vivenciamos alguma coisa. A partir disso, isso gera uma emoção. Da emoção gera um sentimento. Do sentimento gera uma ação. E da ação gera um hábito. Uau. Como é isso? Pelo amor de Deus, para isso não ficar louco na nossa cabeça. Por exemplo, eu preciso fazer uma apresentação para o meu trabalho. O meu trabalho, eu preciso apresentar para os meus colegas, para os meus chefes, o resultado da minha área. Algo muito comum. Então, essa ideia, esse pensamento de ter que apresentar, ideia, pensamento, primeira etapa. Segunda etapa, vai gerar em mim emoções, ou seja, eu vou começar a suar as mãos, eu vou começar a ficar nervoso, eu não vou conseguir dormir à noite, eu vou começar a pensar no que é que eu vou fazer amanhã. Isso vai gerar coisas no meu corpo, vai me dar dor de barriga às vezes. Eu vou ficar... Isso são emoções, são ações inconscientes. Aí, quando você falar, opa, quando o seu cérebro falar, a soma disso tudo é porque eu estou nervoso. Aí vira um sentimento. Legal. A ação é você gaguejar na hora. É você gaguejar na hora de você estar falando. É você errar na palavra que você queria dizer. Estava na sua cabeça, mas saiu outra palavra. Então, essa é a ação. Então, o que a gente não pode fazer é deixar que essas ações virem hábitos. Que a gente sempre vai ter e vai se culpar por aquela apresentação que a gente queria fazer e não conseguiu. Então, a emoção é esse processo inconsciente e a finanças é esse processo de tomada de decisões no dinheiro. A soma dos dois é gestão da tomada de decisões referentes ao dinheiro, levando em consideração os processos inconscientes. Muito massa. Muito massa. E muito profundo, não é? Quando a gente começa a se deparar com a profundidade do processo, a gente se vê o quanto a gente ainda não sabe, quanto a gente é inércio nessa situação, quanto a gente ainda não mergulhou nisso, né? Eu acho que eu tenho total controle, eu tenho uma excelente, olha a minha visão, tá? Eu acho que eu tenho uma excelente gestão do meu trato financeiro, mas quando você começou a falar, eu comecei a organizar aqui, tá? Tô colocando no papel, inclusive, justamente para poder ver onde é que tem um gap na minha vida, onde é que eu estou deixando uma falha, onde é que tem uma lacuna que eu possa preencher a partir daquilo que eu vou aprender com você aqui hoje. Mas eu quero retomar aquela pergunta lá. Quando você decidiu trabalhar por esse tema, foi baseado na necessidade do outro, que a gente já sabe que é uma necessidade global, né? Da maioria das pessoas, pelo menos, ou uma necessidade particular sua? Então, primeiro eu queria te dizer para as pessoas que estão nos assistindo, as 9 pessoas que estão assistindo,
Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem comentar aqui, que a gente vai ler e aí a gente vai tirar todas as dúvidas. Porque eu já dei, né? Legal. Eu já plantei a sementinha, e aí, se você tiver alguma dúvida na sua cabeça, você fica pensando, você coloca aí, pode colocar na hora que vocês quiserem, que a gente vai tentar responder. Legal. Então, eu comecei tudo isso diante dessa observação que eu tive com as pessoas. A primeira coisa. E aí eu fui me auto-observar. E diante desse processo que a gente vinha no mestrado, de fazer essa pesquisa, de entrar a fundo nessa história, eu comecei a ver isso até nas próprias pessoas que estão sendo pesquisadas. E aí eu comecei a me auto-observar, comecei esse caminho maluco aí que a gente faz para o autoconhecimento, né? Que é um caminho muito louco que não tem mais volta. Quando você entra na porta do autoconhecimento, você não consegue mais voltar. Não é fácil, mas também a gente não consegue mais voltar. E é muito prazeroso e necessário. Principalmente porque a gente tem resultados muito imediatos, né? Significativo. Então, eu escolhi porque eu cheguei no topo da minha carreira de administrador, que foi assumir um cargo de diretoria numa empresa pública, um cargo de responsabilidade de diretoria. Então, eu não tinha mais para onde ir. Ali era o meu ápice naquele momento. E quando tudo parecia maravilhoso, não fazia mais sentido para mim. Aquilo não me completava. Eu tinha chegado naquele lugar que todo mundo me prometeu quando eu era criança, que eu tinha que chegar. Mas eu não sentia muita coisa. Não sentia nada. Eu sentia muito indesejo de estar ali, de não conseguir resolver as coisas, porque eu sou muito de resolução das coisas, de verem as coisas andando, acontecendo, enfim. E aí eu pedi demissão desse lugar e voltei a fazer as minhas consultorias. Eu sempre fui consultor e voltei a fazer minhas consultorias agora com esse desafio de que a gente precisa se auto-observar primeiro. Eu acredito muito que a gente primeiro precisa estar bem para depois falar de finanças. Primeiro a gente respira, primeiro a gente se acalma, porque a gente está acostumado à escassez do dinheiro, né? E eu nem sei se eu vou antecipar alguma pergunta, mas a escassez desse dinheiro, a gente sempre foi acostumado que a gente precisava trabalhar muito para ter dinheiro, que a gente precisa ter muito dinheiro, que o dinheiro está ligado a todos os nossos sentimentos. Temos até ditado que dinheiro traz felicidade. Então, tudo isso foi enraizado dentro de nós e não é verdade, né? Não é verdade. Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, pronto. Então, deixa eu aproveitar, amigo, e te fazer a pergunta. Você chegou nesse tema muito mais pela necessidade de ajudar o outro, mas você percebeu que era uma necessidade sua, e aí sim Perfeito. você começou a se trabalhar para construir esse esquema que você montou para a gente aqui, você se trabalhou. É isso? Perfeito. Aí você trabalhou as suas emoções e entendeu que era uma necessidade, né? E agora, quem está nos ouvindo, como é que faz agora para, a partir de hoje, virar essa chave que eu falei, que as pessoas, a partir dessa aula de hoje com você, elas virariam a chave certamente. Qual é o primeiro passo para a gente começar a virar essa chave? Ótimo. Diante de todas essas coisas que você já sabe agora, que você já tem certeza, eu acho que eu daria o passo zero. O passo zero é a recomendação que eu dou para todos os meus mentorandos e todos os meus alunos. Identifique primeiro que você tem um problema. E eu não quero te dizer que é um problema de uma magnitude muito grande. O meu objetivo não é esse. Nós temos vários níveis de problemas. Então, assim como um problema que a gente está enfrentando, um outro problema é um problema que talvez esteja acontecendo na sua vida. Então, a primeira coisa para a gente conseguir resolver algo é você assumir que tem aquele algo. Então, se você tem a necessidade, faça primeiro uma autocrítica, mas não uma autocrítica que vá
que vai te deixar triste ou vai te deixar, de alguma forma, De estagnar. mal. A ideia é impulsionar e não Exatamente. estagnar, né? Então, faça uma autocrítica e veja onde você está errando e primeiro assuma que está errando. Se você entrar em qualquer lugar para fazer qualquer coisa e dizer e falar que não, eu não sei porque eu estou aqui, eu não sei, isso daí não é para mim, eu não estou conseguindo e tal. Primeiro, isso pode ser uma fuga sua, porque você deve ter reconhecido o problema em você e ao ouvir aquilo, você pode estar querendo não resolver esse problema. Mas o passo zero que eu te indico é calma, fica tranquilo e assume que tem esse problema. Ninguém precisa dizer mais nada. Ninguém precisa saber desse problema. Você pode guardar para você. Não fique com medo do que as pessoas vão dizer se você assumir esse problema para você. A gente tem muito medo, às vezes, de assumir a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade. Principalmente nós homens, temos muito medo de assumir que somos fracos. Nós não conseguimos pedir o mínimo de vulnerabilidade, que é quando você está perdido em alguma cidade que você não conhece. Nós, homens, somos incapazes de pedir informação. A gente insiste até conseguir achar a saída. Algumas características que são particulares do gênero, mas assim, depois do passo zero, existe uma sequência? Eu identifiquei o problema. E aí? Identificando o problema e sabendo que problema é, a gente vai tratá-lo na raiz. A gente precisa saber qual é a causa desse problema. Uma coisa é você chegar para mim, olhar para a sua vida financeira, olhar lá para o seu orçamento que você faz todo mês. Se você faz, se você não faz, você precisa fazer uma fotografia financeira. E a partir disso, você precisa identificar qual é o problema. Se tudo que você está vendo na sua vida financeira, na sua fotografia financeira, e você colocar tudo isso como necessidade, e mesmo assim o seu dinheiro não está conseguindo ir para o lugar que você quer que ele vá, então talvez você precise mudar algumas coisas. Você precise mudar algumas coisas na sua vida, talvez o seu padrão de vida, talvez as suas escolhas, talvez essa percepção de que tudo na sua vida é necessidade. E nem tudo na nossa vida é necessidade. A gente tem que saber exatamente a diferença entre o desejo e a necessidade. Então, sabendo disso, a gente precisa saber a causa de cada coisa. Então, pegar cada item financeiro que você tem, fora as necessidades de casa, as necessidades básicas que a gente tem, mas cada item financeiro que você identifica que você pode mexer e se perguntar para que eu preciso disso e em que nível eu preciso de cada coisa dessa. Então, eu acho que esse é o passo 1, descobrir qual é a raiz. Eu achei bem interessante. Agora eu queria fazer uma pergunta para quem está nos assistindo aqui. Você que está nos assistindo aqui, por favor, coloque aí embaixo. Depois dessa abertura da aula que Enio já fez para a gente aqui, esses minutos que a gente está trocando com ele aqui, pelo menos uns 15 a 20 minutos, o que já mudou para você em relação ao seu pensamento sobre finanças emocionais? Coloque aí, por favor, no comentário, porque eu acho que é importante para a gente ter um ponto de convergência aqui entre a gente, né? A gente precisa convergir nesse pensamento de que todo mundo entendeu o que são as finanças emocionais. E se você chegou agora e tem alguma dúvida sobre isso, coloque aí também. Agora, Enio, eu queria compreender. Identifiquei o problema que aí é de ordem orçamentária, é de ordem organizacional, é de ordem dos gastos, aí eu vou vendo como é que eu vou organizar isso aí. Identifiquei o problema, ok. Separei ele, uma vez que ele está separado, eu aí agora vou, claro, talvez através da ajuda de um mentor como você, ou através da minha própria busca, identificar qual a causa daquele problema. Pronto. Cheguei na causa. Tem uma outra etapa que a gente pode dar como passo 2? Perfeito. A gente vai tratar esse problema. E tratar o problema não é se livrar do problema. Os psicólogos falam muito isso. Se você se sente inadequado com algum comportamento, com algum sentimento que você tem, com alguma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer não é abdicar dele e fugir dele. Quanto mais você vai fugir dele, menos controle você vai ter dele.
primeira coisa que a gente precisa fazer é ter controle dessa coisa que a gente não quer. Porque, geralmente, a causa de algum problema financeiro vem através de uma decisão que você toma todos os meses, ou uma decisão que você tomou no passado, que você está pagando por isso até hoje. Então, a gente precisa tratar esse problema, saber exatamente onde é que está o problema e como a gente vai fazer para tratar esse problema. Nessa parte, eu sugiro o tratamento. Aceite o problema. Aceite que você tem. Não é diferente do passo 1. O passo 1 é aceitar o erro, que você está cometendo erro. Mas, por exemplo, se você é uma pessoa muito ansiosa, se você é uma pessoa que você toma decisões baseadas nos impulsos, certo? Então, assuma que você tem aquele impulso. E assuma que você precisa ter aquele impulso. Por quê? Eu fiz uma live também essa semana de uma mentoria online. E a mentoranda falou, eu sou muito impulsiva com comida. Então, o que eu sugeri para ela foi, pare de achar que você não é impulsiva com comida. Porque ela gastava o dinheiro dela com comida. Então, pare agora, que eu já classifico esse passo como um passo após, né? A gente está no quarto passo, que é, coloque no seu orçamento um dinheiro exclusivo para seu impulso. Destine antes um dinheiro para esse impulso. E torne esse impulso algo rotineiro na sua vida. E ele vai deixar de ser impulso. Ou seja, você consegue ressignificar o problema, aceitando, tratando e continuando com ele, só que em pequenos... Eita. Agora deu nó aqui para mim. Vamos lá. O passo 3, que na verdade é o quarto, porque a gente partiu do zero, que é identificar o problema. O primeiro, que é a causa, descobrir qual é a causa daquele problema. O segundo, tratar ele, observando ele, tratar. E o terceiro que você deu agora é colocar no orçamento, já que eu tenho, e eu identifiquei um exemplo. Se eu tenho um impulso, eu vou separar uma reserva dentro do meu orçamento exclusiva para aquele impulso. Então, o passo é porque, como eu coloquei o zero, a gente ficou assim, né? Tá. Então, o passo anterior, o passo 3, de tratar, a forma como tratar é essa. A forma de tratar o problema é você assumindo que existe um problema e não correndo dele e colocando ele no seu orçamento. O passo 4, que é o passo seguinte, é você decidir antes o quanto você vai gastar. Então, você tem suas necessidades básicas que já estão decididas. A gente vai guardar ela em algum lugar. Primeiro, a gente precisa saber, na hora das decisões, que é o quarto passo, o último passo para a gente poder retornar para o ciclo, porque isso é um ciclo. Então, porque a gente pode tratar cada problema individualmente. A gente precisa tratar todos os problemas de uma vez. Então, decidindo, olhando esse fato, a gente vai destinar o nosso dinheiro. A gente vai ter destino. Eu até lancei um vídeo ontem, que o dinheiro ele não tem que sobrar. Dinheiro sobrando é falta de planejamento, é falta de estratégia, é energia retida, não pode sobrar. O dinheiro ele tem que ter um destino. Então, para ter um destino, ele precisa ter um caminho. Para ter um caminho, ele precisa ter uma direção. Então, decida para onde vai esse dinheiro. Perfeito. É muito interessante quando você dá esse caminho para a gente, porque vai ficando muito mais claro e didático, né? A gente vai conseguindo construir um roteiro do que a gente tem que fazer, né? Perfeito. E aí, nesse quarto, quando a gente fala de decidir o destino, eu já sei que eu tenho que alocar aquele meu impulso que está ali. Ele está sobre o meu monitoramento, não é mais ele que me comanda, agora sou eu que comando ele. Perfeito. Então, eu vou alocar esse impulso no meu orçamento e vou alocar o meu objetivo no meu orçamento. Por exemplo, se eu tenho um impulso de compras com sapatos, com bolsas, com essas coisas, e eu quero parar com isso. Então, geralmente, o que a gente faz é parar completamente no mês e no outro mês a gente volta tudo de novo. Geralmente acontece isso. Então, o que a gente precisa fazer é destinar, por exemplo, se você gastou R$200 com isso e você não vê necessidade, você diminua esses R$200 para R$150 no próximo mês. Continue comprando para você não sentir tanta falta disso. E pegue os R$50 e destine para o seu objetivo.
Qual é o seu objetivo? Fazer uma viagem, pronto. Eu vou fazer uma poupança para fazer uma viagem. Então, tire esse dinheiro desse impulso e jogue no seu objetivo. Por quê? Porque você vai se sentir satisfeito em suprir o impulso e vai se sentir satisfeito em estar tendo um plano, tendo uma meta, porque todas as vezes que a gente alcança uma meta, a gente se sente bem. Sim. Legal. Aí a questão do equilíbrio Bom, hormonal, dopamina, adrenalina, tá tudo ali, todo mundo equilibrado. Maravilhoso. Cíntia falou aqui, saber selecionar os sentimentos para dar início ao primeiro passo. Ela colocou isso como uma abordagem, assim, provavelmente para ela afirmativa, né? perfeito. Nomenclaturar cada sentimento talvez vai ajudar a tornar as emoções mais conscientes. É dar nome. É dar nome. Olha, quando eu estou nervoso, por exemplo, agora que eu estou nervoso, porque acho que o nervosismo acontece, faz parte disso tudo, minhas mãos estão suando. Então eu sei que eu estou nervoso. Todas as vezes que você sentir essas coisas, tente dar nome a essas coisas. No início vai ser engraçado. No início você não vai conseguir. No início, não vá buscar livros que dizem quais são os sintomas de cada sentimento, porque cada pessoa, cada cérebro age de uma forma diferente. Você teve uma história diferente, né? Eu tenho até primas gêmeas que fazem aniversário hoje. Queria até parabenizá-las através dessa live. E elas são completamente diferentes. Elas tiveram a mesma criação, vieram, né? São gêmeas e são completamente diferentes. Imagine nós, eu, você, como é que a gente vai pegar o significado de um sentimento de uma outra pessoa e colocar na nossa vida? A gente precisa criar os nossos próprios significados. Tem que ter, né? Então é muito importante, muito interessante, Cíntia, e muito oportuno isso que você falou. Sim, realmente. Porque como são vários processos, aí fica difícil a gente resumir tudo. Eu tenho um curso lá de mais de 30 horas que a gente fala disso. Então, Eita! Eu queria resumir tudo em uma hora. Eu sempre vou fazer questionamento para o público, viu? Porque eu gosto de trazer o público envolvido aqui participando com a gente. Eu Claro. uma pergunta. Você que está aí nos assistindo agora, se considera um excelente gestor, um bom gestor ou um mediano? Coloque aí para gente. Excelente, bom ou mediano? Como é que você se define como gestor das suas finanças? Coloque aí, porque eu acho que isso traz um parâmetro para a gente também poder circular aqui naquilo que a gente está falando. Eu queria aproveitar, Enio, para te perguntar o seguinte. Qualquer pessoa consegue fazer isso ou tem um grupo de pessoas específicas? É para todo mundo? Porque eu acho que seria uma necessidade básica. Isso deveria ser ensinado na escola desde a educação infantil, da educação básica, básica, básica. Você concorda comigo? Concordo. O meu projeto inicial, que o meu professor deu de pau, Cíntia já respondeu aí, o mediano. Mediano. Aí tem aqui Gel Nunes também, mediano. Eita! Bora, gente, vai falando aí. Você tá mais para inconsciente, meio médio assim, ou já tá... Porque assim, a decisão que a gente toma é decisão de vida também, né? É decisão de vida. Se você toma as boas decisões de vida, você toma decisões boas de vida financeira. Então, o que eu quero desenvolver nas pessoas é tomar decisões boas de vida, para depois a gente falar de dinheiro. E você falou uma coisa aí agora muito interessante, né? A gente sabe que o mundo tem mudado e tem mudado também como o mundo se coloca em relação às condições de competências e as habilidades, né? Que são as soft e hard skills. E no processo das soft skills, que são as habilidades emocionais, habilidades socioemocionais, uma das primeiras hoje, sobretudo no processo de recrutamento, no processo de seleção, é a tomada de decisão. Então, na verdade, tudo que você está nos ensinando aqui é convergindo para esse lugar, para essa competência que a gente está sendo tão cobrado ultimamente, que é o processo da tomada de decisão. Muito rico essa sua fala. É óbvio que a gente aqui está pegando pelo lado da finanças, porque é onde você fala com propriedade por ser especialista. Mas se a gente for trazer disso para o mundo do mercado de trabalho, para qualquer outra coisa, a gente está falando da mesma coisa. A gente está falando da tomada de decisão. Então, não é algo tão distante do que a gente está conversando aqui. Gisele está... Aí a galerinha colocando mediano, mediano, e Gisele colocou mediano. Não tenho problema com gastos. O problema é em quem investir. Medo do erro. E aí a gente pode até abrir uma pauta daqui a pouco sobre essa questão do investimento, tá? Só para concluir. Uma coisa que eu queria falar por exemplo, o meu curso
curso, eles são mais de 30 horas e mais de 50 aulas. Então, não, eu tenho 6 módulos no meu curso e 5 desses 6 módulos são para tratar as decisões. Sobre Só um módulo eu trato, só um módulo eu trato de finanças. Uau, perfeito! E é o último módulo. A gente precisa aprender a tomar as decisões, a gente precisa entender como acontecem as coisas dentro de nós, a gente precisa saber os fatores internos, que são as emoções, mas a gente também precisa saber fatores externos, que é o que Gi acabou de colocar aí. Os fatores externos que também nos acometem as nossas emoções. Então, esse assunto, eu também acho que é um assunto que deveria ser estudado, e aí, parabéns pela sua iniciativa de você fazer a sua escola tão linda, com um propósito tão bacana, de ensinar as crianças mais inteligência emocional, mais inteligência social. A gente precisa disso. A inteligência social é tão importante, a gente reconhecer no outro, a empatia que a gente tem, a gente precisa desenvolver isso, que a gente não desenvolve. A gente está muito preocupado com as nossas emoções, a gente não conhece as nossas emoções, por isso a gente tem dificuldade de reconhecer a emoção no outro. Sim, perfeito. E perfeito. se a gente conseguir fazer isso, porque não adianta só você ter uma criança inteligente, ter um hacker, né, que faz vários games. Se ele não souber tomar as melhores decisões, ele vai continuar onde ele estiver, ele vai continuar dependente das decisões dos pais, de outras decisões. Então, eu queria parabenizar publicamente a sua iniciativa. Queria parabenizar, que eu acho que todo mundo precisa disso, a gente precisa trazer esse negócio para a internet também. Um dia eu vou fazer uma live só para poder apresentar as propostas minúcias da escola. Eu queria aproveitar sua fala e eu vou te convidar para você estar lá participando. Eu vou estar tirando dúvida aqui no bate-papo. Ah, legal, massa! Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Qual é hoje o grande diferencial do seu curso? Porque ele tem uma carga horária maravilhosa. Preenche, ele vem com blocos, né, com módulos, como você falou. E hoje, qual é o grande diferencial do seu curso hoje? Para quem está nos vendo aí que tem interesse em participar de uma formação com você. Perfeito. Eu abri esse curso em abril desse ano, né? E ele não está mais com as inscrições abertas, as inscrições estão fechadas. E eu estou pensando em abrir no meio de junho, olhar para julho, enfim. Eu quero retomar muita coisa, eu quero colocar muita coisa diante do público que participou da turma 1, que está participando, porque quando a pessoa compra o curso, ele fica com acesso à plataforma durante um ano. Então, a turma que tem lá hoje, eu quero dar atenção a essas pessoas, a esses alunos. Legal. Então, eu quero dar qualidade. Como o Murilo Gun fala lá, né, no curso, a gente precisa ficar atento à aprendizagem do aluno. Então, eu estou muito preocupado com essas práticas. Perfeito. Então, mas o curso tem esse diferencial dessa pegada não bolsa de valores, sabe? Não área financeira, não planilha de Excel, não anotação de gastos, nada disso. A gente precisa primeiro tratar a causa de cada coisa, de cada impulso, de cada emoção. Entender que a gente vive numa sociedade capitalista. Total. Ninguém fala isso. Todos os gestores que eu conheço de financeiro, por isso que eu me titulo como professor, não sou um gestor financeiro, todos os gestores que eu conheço financeiro, eles estão estimulando o capitalismo, estão estimulando a compra, estimulando a riqueza, como se riqueza fosse o acúmulo de coisas. E não é o acúmulo de coisas a riqueza. Tem um livro do Cerbasi, Gustavo Cerbasi, que é um cara que eu aconselho que vocês sigam, que é um cara fantástico e fala de finanças de uma forma muito legal. Eu tenho um livro dele aqui, que é A Riqueza da Vida Simples. E lá ele diz que a melhor riqueza... Deixa eu até pegar. Eu indico esse livro para todo mundo. Eu indiquei esse livro lá no... Perfeito. Eu indiquei esse livro lá no meu curso para as pessoas. Inclusive, compartilhei algumas coisas, algumas telas, para elas poderem ter uma ideia. E o segredo desse livro, dando um spoiler aqui para vocês, é que ele explica que a pessoa que é próspera, quer riqueza, ela não tem que
não tem que ter muita coisa. Ela tem que saber que aquilo não é algo necessário. Sim. Deixa eu tentar explicar com as minhas palavras. Não é você ser rico, não é você ter um carro de luxo. É você não se importar se aquele carro bater, se acontecer um acidente. É você não se importar com a perda do bem. Isso é ser próspero. Sim. É você não se apegar ao bem. Não é não querer ter o bem. Porque a gente pensa, você vai virar hippie agora. Você não quer mais nada, você quer... Porque o meu objetivo de vida é cada vez mais precisar menos das coisas. É viver cada vez com menos. Mas não é viver com menos coisas. Na É ausência, precisar menos das coisas. Sim, perfeito. Eu queria te perguntar mais uma coisa. Tá. Onde as pessoas... Ficou Primeiro claro? que a gente já está... Ficou claro. Desculpa. Ficou claro? Ficou muito claro. Ficou claro para mim. Se alguém está com dúvida, coloque aí, por favor, no comentário. Mas, assim, diante dessa aula que você está dando para a gente, dessa organização e dessa estruturação que você está fazendo com que a gente vá caminhando com você no entendimento, fica claro duas coisas. É possível que qualquer pessoa, a qualquer tempo, comece a fazer a sua gestão financeira. E sobretudo, tratando das finanças de forma como você está trazendo, as finanças emocionais. Adorei a forma como você está abordando isso. Agora, a gente está chegando já para a reta final do nosso tempo. Infelizmente, aqui o tempo passa rápido. Eu queria que você deixasse suas considerações finais, dizendo onde a gente pode te encontrar, o que é que você tem disponível para a gente agora, se a gente pode... É uma mentoria, se alguém tiver interesse aqui em contratar você para fazer algum processo de acompanhamento, onde te encontrar e como te encontrar. Perfeito. Eu posso responder rapidinho, só agir? Por favor. Que ela falou, Mediana, não tenho problema com gastos, o problema é em que investir, o medo do erro. O conselho que eu te dou, Gi, é estudar e não se sentir mal por não querer investir onde todo mundo está investindo. Eu não sou um investidor de bolsa de valores, não sou um investidor não sou investidor de tesouro direto. Comece pequeno. Se você já tem uma poupança, você já começou. Você não está cometendo erro deixando o seu dinheiro na poupança. Você está se resguardando. O seu dinheiro na poupança é diante do conhecimento que você tem. Agora você precisa saber exatamente o que você quer. Por exemplo, eu prefiro muito mais gerar emprego, investir em empresas, do que investir na bolsa, que depende do humor do presidente. Então, eu não gosto de especulação financeira. E eu não falo disso no meu curso. Então, o que eu sugiro para você é que você estude o que você acha que você deve investir. Estude, vá lá, olhe. E se você concluir que aquilo é o que você quer, então vá e invista. Moisés Inácio está dizendo que gestão financeira independe de quanto a pessoa ganha. Eu adoro isso. É verdade. Perfeito. O fato da pessoa ganhar muito ou pouco não quer dizer que ela seja bom ou ruim. Quer dizer que ela faça ou não faça gestão financeira. Tem a ver com aquilo que você falou, com a tomada de decisão. Moisés, muito obrigada. Viu? Obrigada a todo mundo que está chegando. Moisés é um amigo estudioso do marketing, como nós todos. Olha aí, que legal. É um grande amigo. Aqui. Eu queria aproveitar agora, amigo, para você fazer seu anúncio final. Minhas considerações, né? Suas considerações, dizendo onde a pessoa pode te encontrar. Eu acho muito interessante para quem está chegando agora que não conseguiu. Eu vou deixar isso aí, essa live gravada, vou disponibilizar para algumas pessoas. Mas eu queria que, se alguém aqui se interessou pelo serviço da sua mentoria ou dos seus cursos, que te procure. Onde te encontrar? Tá. Primeiro, eu acredito muito em você que está nos assistindo. Eu acredito muito que você consegue fazer isso sozinho. Acredito muito que, diante desses passos que você teve hoje, você já consegue mudar muita coisa na sua cabeça. Se você precisar de mim, eu estou no meu Instagram, lá tem os meus sites. Eu tenho uma mentoria, eu tenho um curso, mas tente primeiro você. Tente primeiro se reconhecer. Tente primeiro olhar para dentro. Tente pegar esses passos, fazer que nem Val fez, colocar num papel e fazer, e tentar. Isso vai exercitar na sua cabeça muita coisa.
Lá no meu Instagram, a segunda coisa que eu quero falar é, lá no meu Instagram tem muito conteúdo. Lá no meu YouTube eu estou colocando vídeos todas as segundas-feiras. Então, nesse momento, consuma devagar, vá aos poucos. Tá tudo bem, tá tudo bem com você, tá tudo bem com seus familiares. Continue cuidando deles, continue ficando em casa. Apesar das coisas que estão acontecendo, não se cobre tanto que você tem que resolver sua vida financeira. Nessa pandemia, eu vou resolver minha vida financeira. Não faça isso. Talvez você não consiga e você se sinta muito frustrado. Se você precisar de mim, antes de mentoria, de curso, fala comigo no direct. Me pergunta. Diz lá, Mário, eu estou com essa dúvida específica aqui. Você consegue me ajudar? Porque às vezes uma palavra que você dá à pessoa, Val, você já consegue ressignificar muita coisa. Então ela não precisa se desgastar para ficar uma hora para a gente poder e tal. A gente vai construindo isso e no momento que ela achar que é o momento dela, aí ela me procura, aí ela faz o curso, aí ela faz o que ela quiser fazer. Que legal, gente. Olha, eu Perfeito? tô tão grata por você estar aqui e mais do que tudo, pelo ser humano que você é. Em geral, qualquer outro profissional, de forma muito abrangente mesmo, estaria aqui aproveitando para vender curso, para vender mentoria, e a sua pegada é outra. De fato, você é um ser humano extraordinário, você é uma pessoa que eu quero ter perto, o mais perto que eu puder, porque você é sensacional, de verdade. A gente sabe que é um momento Obrigado. delicado, você não está se valendo desse momento para vender a sua expertise. Você está vendendo a sua generosidade. Eu sou tão apaixonada por quem vende generosidade, sabe? Sou tão apaixonada por você, Enio. Então, assim, só o fato de você estar aqui Obrigado. contribuindo na live, estar aqui de boa vontade, contribuindo e não se apropriando desse espaço para dizer assim, ó, tem lá o curso, tem lá a mentoria, você é maravilhoso. Você é tudo de maravilhoso das finanças emocionais que existe no Que mundo, bom, no que mundo da bom, que bom. Eu Terra. fico muito feliz. Ai, gente, Fico ó, muito que feliz bom e que a sua muito. vida... Ah, Aí, ó, tá vendo? Parabéns. Eu é, fico muito feliz, Val, e agradeço muito a oportunidade. Eu estou me dedicando muito, estou aproveitando essa fase para me dedicar muito aos conteúdos na internet. sim. Então, a forma que você vai me valorizar não é fazendo meu curso, não é fechando a mentoria, é consumindo o conteúdo que a gente está fazendo. Que legal. Porque é um conteúdo com muito carinho, com o objetivo de participação das pessoas. Eu quero saber se as pessoas estão aplicando, eu quero saber. Às vezes eu passo um dia e ninguém me manda um direct, eu mando um direct para alguém, e aí você fez, e aí fez aquilo, e como é que tá, e sentiu o quê? Então, Maravilhoso. esse momento é o momento da gente se importar de verdade com as pessoas, e principalmente com nós mesmos. Sim. E isso me faz muito bem. Gente, eu queria pedir a todo mundo que está aqui, é mesmo, Cíntia, uma aula de amor ao próximo. Eu amei, é isso Gratidão, mesmo. gratidão, gratidão. Eu gostaria de pedir a todo mundo que está aqui, que me segue, que me acompanha, que é meu amigo, que, por favor, acompanhe o trabalho de Enio, valorize esse trabalho, valorize esse ser humano que é incrível. E se tiver alguém aí da turma de Enio que queira também fazer comigo, vai ser uma grata honra, Com uma certeza, grata com felicidade certeza. ter com cada um de vocês lá. Enio, que pena que o nosso tempo aqui é muito reduzido, tá? Quero muito te agradecer por toda a entrega, por toda a doação, por todo amor e toda a generosidade que você apresentou pra gente aqui hoje, tá? Vou dizer que vai ficar disponível sim a live, tá? Vou colocar também aí lá nos meus canais todos aí que eu tô colocando as lives. E aí, quem não assistiu agora, certamente vai assistir e certamente também vai te procurar, viu? Perfeito. Muito obrigada a Aproveito para todo fazer um mundo que... convite para hoje. Hoje, dia 22/5, que você está assistindo essa live gravada, você pode ir lá também olhar. Todas as sextas-feiras a gente faz um momento de reflexão lá no meu canal, que é como se fosse uma meditação. Então, também é um momento, é uma parte importante da vida a gente pausar um pouquinho esses pensamentos, esses sentimentos Sim, que a gente tem. Tchau, tchau. maravilhoso. Obrigado, obrigado, Obrigada a cada um de obrigado. vocês Tá que aí, está deixa aí aqui. disponível, viu? Sem, Ah, sem, sim. sem tempos. Obrigada. Obrigada a todo mundo que está aqui também com a gente, que participou, que Sim, obrigado, contribuiu, gente. viu? Que convidou pessoas. Se não fosse isso, a gente também não Sim, estaria muito aqui, obrigado, muito né? obrigado. Obrigada, Perfeito. gente. Um abraço. Um Tchau. beijo, gente.